noite, que a paz, a graça, o amor do Senhor Jesus, a sabedoria que vem do céu, que vem através do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, a vida do seu marido, a vida dos seus filhos e de toda mesmo a sua família. Essa é a minha oração por você. Hoje nós estamos entrando no nosso 34º dia de jejum e oração em favor da nossa família. Como isso agrada ao coração de Deus, quando Ele vê os líderes da família, os pais, a mãe, e ali procurando, a palavra de Deus, orando em favor da família. Eu tenho certeza, eu creio nisso, que a sua família nunca mais será a mesma. Os milagres que o Senhor tem feito na minha família, nos nossos relacionamentos, trazendo cura, trazendo perdão, trazendo coração leve, é um milagre que tem saído do trono e da mesa de Deus, sobre a nossa família. E eu declaro isso também sobre a sua família nessa noite. O nosso tema de hoje é protegendo sua família. Como é importante, nós aprendemos com a Bíblia a como proteger a nossa família. E para isso nós vamos ler um versículo que está em Atos, capítulo 10, versículo 1, 2 e 3. 1 e 2. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele era oficial do exército romano, um homem com cargo elevado, um homem com poder, um homem que tinha muitas pessoas que dependiam da sua orientação, da sua direção. O versículo 2 diz que Cornélio, era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo ele orava a Deus. Cornélio é um exemplo, de homem que nós vemos aqui. Ele orava a Deus, ele abençoava as pessoas, ele era temente a Deus com toda a sua família. Ele ensinou a sua família a temer, a respeitar a Deus, a ter somente um Deus, como Senhor da sua casa. O único Deus que existe, que a Bíblia nos garante, que é a sua palavra, é o Deus de Israel, o Deus que criou o universo, o Deus que criou você que está me ouvindo no ventre da sua mãe. Esse é o Deus que você deve servir, que você deve adorar, que você deve se prostrar, e é o Deus a quem você deve pedir a proteção para a tua família. Um outro texto, ele está em Provérbios 24, versículo 3, e diz assim: com sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, com o discernimento ela se firma. O primeiro versículo que nós vimos fala de um homem, não é verdade, que tinha uma família modelo, a gente pode dizer. O texto diz que ele e toda a sua casa, eles eram piedosos, eles ajudavam os necessitados, eles eram tementes a Deus. Precisamos de famílias iguais a essa. Precisamos de família que vivam em santidade e sob a direção de Deus. Famílias assim, elas têm uma proteção especial, sim, pois elas vivem os ensinos da palavra de Deus. E o maligno terá muito mais dificuldade de destruir uma família dessa. Ele pode até tentar destruir, mas essa família tem a proteção do sangue do Senhor Jesus Cristo. Esta família tem a proteção do Deus de Israel. Você concorda comigo que se você tiver uma família que não tem a bênção, que não tem a proteção, que não tem o respeito ao Deus de Israel, você se torna uma família vulnerável, você e a sua casa? Porque os outros deuses, eles não são vivos, eles não venceram a morte. Portanto, você e eu, isso que eu digo para você, é o que a palavra de Deus está dizendo para mim hoje. Todas as vezes que eu estou aqui pregando para você, a palavra de Deus está pregando para mim, para minha casa. Eu preciso levar essas palavras para minha família, que só existe um Deus que nós devemos temer, honrar
e amar, como Cornélio fazia. E com isso nós teremos a proteção na nossa casa, sobre os nossos filhos, e o inimigo terá muita dificuldade para destruir. Gente, o segundo versículo fala que construímos a nossa casa com sabedoria. Não está falando da casa física, da casa família, com muita sabedoria. Aquele lugar onde os pais não têm, aquela família onde os pais não têm sabedoria, a família não permanece em pé. Mas a Bíblia está dizendo que com discernimento nós damos solidez, nós solidificamos, nós firmamos essa família na rocha, que é Jesus Cristo. O que quer dizer discernimento? É separar, dividir, reconhecer. Na Bíblia significa ter a inteligência de saber distinguir as coisas, ter a inteligência de saber resolver as coisas de acordo com a voz de Deus, saber o caminho que é bom, o caminho que é errado. Isso é discernimento, e é discernimento que o Espírito Santo nos dá dentro da nossa mente, do nosso coração. Não fica longe o discernimento fica dentro de nós. Você entendeu? Nós temos a responsabilidade de cuidar e proteger o nosso lar. Você que é pai e mãe, você vai prestar conta, né, do seu lar, dos seus filhos, da vida espiritual dos seus filhos. Eu creio que o que pesa mais é a vida espiritual. Porque todo pai, toda mãe quer um bom ensino para o filho, quer uma boa escola, na medida do seu possível, cada um dentro das suas possibilidades. Nós ensinamos caráter em casa, nós procuramos dar exemplo, mas a palavra de Deus está falando mais. Você vai ser cobrado de Deus pela vida espiritual do seu filho, porque seu filho não é só corpo, seu filho é corpo, alma e espírito. E se tem filhos com muita dificuldade, está faltando então eles terem um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus, para que a sua palavra venha tratar o espírito dos nossos filhos. Nós temos sim a responsabilidade de cuidar da nossa casa. Temos um inimigo que quer roubar, matar e destruir. Está lá em João 10:10. Diz que o inimigo veio para matar a nossa família, veio para destruir a nossa família, né? Veio para roubar, né, a nossa família. Por isso devemos constantemente cuidar da nossa casa, para que em nossas casas não entre coisas do maligno. Quando você deixa entrar coisas do maligno, né, deuses que não são verdadeiros, objetos que foram consagrados em outros lugares, você está abrindo uma brecha, uma porta, você está dando legalidade para o inimigo entrar dentro da sua casa. Nós vemos como a palavra de Deus ela é maravilhosa, né? Porque nos ensina. Infelizmente, né, o inimigo, Satanás, ele distorce as coisas boas que Deus criou. E ele utiliza essas coisas para serem planos malignos. Ele coloca nos seus planos. Há dois instrumentos que Satanás tem usado muito e precisamos cuidar. Eu lembrei de dois aqui, né? Por exemplo, a televisão. Muitos programas de televisão têm ensinado o que dentro das nossas casas? Conceitos contrários à palavra de Deus. Há um movimento que quer destruir os valores cristãos. Você sabe desses movimentos? Novelas, filmes e outros programas são meios, né, que vão trazer essa deturpação, né, dos valores dentro da nossa casa. E essas novelas, esses filmes, eles querem deturpar os valores básicos, né, que a Bíblia nos ensina. A pessoa que assiste a esses programas, ela aprende, né, o adultério, né, os jovens, as jovenzinhas, elas aprendem a mentira, eles aprendem o egoísmo, as artimanhas, a desobediência aos pais. É verdade ou não é? A autoridade dos pais também, eles não querem aceitar. E tudo isso como se fosse uma coisa normal. Ela vai ouvindo, vê um filme, vê outro filme, vê uma novela, vê outra novela, e de repente aquilo já ficou normal para ela, né? Muito cuidado com aquilo que você permite. A casa é sua, pai e mãe. Você
tem toda a autoridade de cuidar daquilo que entra na sua casa. Porque o inimigo pode usar disso que está entrando na sua casa para destruir o seu lar. Cuidado, cuidado com a televisão. Cuidado muito mais hoje em dia, né, com a internet, que está na mão dos nossos filhos, né, jovens, muito jovens ainda. A internet é uma excelente fonte de informação, não é? A gente tem o celular, qualquer coisa você entra ali, você já resolve. É maravilhoso. É de Deus, né? Você poder ter uma ajuda tão grande para estudar a Bíblia, para preparar mensagens. Eu uso muito a internet. O problema é que o fato de ser aberta, ela facilita o acesso de todo tipo de informação. É verdade ou não é? Tanto informação boas como informação más. Por isso, precisa haver um filtro bem eficiente para que o mal não entre nas nossas casas. E quem é esse filtro? Você, pai e mãe. Muitos maridos caíram na pornografia por causa da internet, por causa da facilidade. E isso tem destruído o relacionamento familiar. Muitos jovens têm aprendido conceitos errados por meio da internet. Você, pai e mãe, você deve conversar abertamente com seus filhos sobre o que está entrando em sua casa. Juntos, vocês devem começar a tomar decisões para proteger a casa dos conceitos errados que o mundo, que está na mão do inimigo, tem colocado na internet. Essas más informações, ela vem do mundo, da carne e do diabo. Por isso que você deve proibir. Muitas coisas não podem ter acesso livre dentro da sua casa. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome nos céus e na terra. Senhor, que palavra maravilhosa que o Senhor nos ensina hoje. Que nós precisamos da tua sabedoria, do teu discernimento para edificarmos os nossos lares, as nossas famílias e os nossos filhos. A minha oração nesta noite, Senhor, é que com o poder do céu, o Senhor possa tocar na mente dos pais nessa noite, trazendo sobre eles clareza, entendimento da tua palavra, e que os olhos espirituais sejam abertos de todos os pais e mães, para que eles possam cuidar das suas famílias de verdade, livrando as suas famílias da destruição que o inimigo quer trazer. Pai, eu abençoo essas famílias em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.